né, era o que, né? A resolução dos exercícios envolvendo, né, vetores, né, para a gente, né, avançar aí. Então, o primeiro exercício que eu disponibilizei para vocês, né, para vocês treinarem, né, ficarem aí feras, né, em parte de vetores, como já são feras, né, que já viram esse conteúdo. Então, dois vetores aí de módulo iguais aí a 3 e 2, então podemos chamar aí um vetor A, que possui módulo, certo? Então, o tamanho deste vetor vai ser 3, certo? E o módulo, certo, desse vetor B vai ser igual a 2. Forma entre si um ângulo de 60 graus. Então, perfeitamente, se forma um ângulo de 60 graus, então vamos dizer aí, vamos chamar esse ângulo θ, né, do que? De 60 graus. Então, nada mais que a gente pode obter, né, graficamente, né, vamos dizer o que? Eu vou ter aqui, né, vamos colocar aqui, né, os 30 graus desse, o 30 grau deste vetor, certo? E os outros 30 graus, né, do vetor abaixo aqui. E o que acontece? Então tem o vetor, né, vamos chamar aqui o vetor A, né, que tem o módulo desse vetor A é igual a 3, e o módulo desse vetor B, né, o módulo desse vetor B é igual a 2. E pronto, aqui está a nossa, né, resultante, certo? Então, utilizando o método paralelogramo, pessoal, né, como forma, né, comutativa, podemos dizer que esse módulo desse vetor B, né, ele se localiza também aqui em cima, né? Podemos reescrever ele, né, de forma, né, que ele fique aqui em cima aqui. Então vamos lá, né? Então a gente vai pegar esse vetor B, tá vendo? O vetor B, a gente vai, né, espelhar ele aqui perfeitamente, né? Vamos aqui prolongar ele aqui. E esse vetor aqui, então esse módulo vetor B é o mesmo que está aqui em cima, certo? Então a gente pode chamar isso de forma comutativa. E esse vetor A, né? Se a gente pegar esse vetor A, então temos aí o vetor A, ó, vetor A. Se a gente plotar ele aqui, ó, espelhar ele aqui, como nós temos aqui, ó. Um pouquinho para lá, aqui nós temos ele aqui, certo? Não tem importância prolongar um pouco mais. E aqui, né, nosso quem? Nosso vetor resultante, né, vamos chamar ele aí, né, de S, né, ou podemos chamar de R, né, quem que é o módulo desse vetor R? Né, você está falando de módulos, e quem que é o módulo disso daqui? Então, observando aqui, que a gente usa? Ah, professor, você está utilizando quadriculado, a gente vai utilizar o método poligonal. Calma aí, pessoal, que a gente tem esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, né? Vamos colocar até de outra cor. Este ângulo é o ângulo θ. E o ângulo θ, ele foi dado que o ângulo θ é igual a 60 graus. Certo? Mas é o seguinte, né? Vocês recordam o que? Se a gente prolongar, né, esse nosso vetor aqui, então aqui, o ângulo aqui, vamos poder chamar ele de ângulo φ. Só que o ângulo φ, né, nesse triângulo qualquer, observando só essa primeira parte, não é esse ângulo que nos interessa, certo? Na verdade, o que nos interessa é o que? Né? É esse ângulo θ aqui. Né? Esse ângulo θ que forma aqui que a gente quer saber, para a gente calcular essa resultante. Então, perfeito. Então, a gente sabe o quê? Que, né, o cosseno de um é igual ao menos cosseno do outro, quando a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus. Então, beleza. Então, a forma aqui, a gente, né, de cara, a gente sabe que vai utilizar o quê? Né, calma aí, né, a lei dos cossenos. Certo? Então, quem que é essa lei do cosseno? Né? Vai ser o módulo desse resultante é igual ao quê? Né? Ao módulo, né,
resultante, né, do nosso módulo A, mais aqui, né, o módulo do vetor B. Isso que mais, certo, não é? O cosseno de um é igual ao cosseno é menos cosseno do outro, quando a soma dos dois ângulos é 180 graus. Isso vai ser duas vezes o módulo de A, né, vezes aí o módulo de B, vezes o cosseno de θ. Então temos aí que a resultante vai ser o quê? Quem que é A? Né? O módulo de A vai ser 3 ao quadrado, certo? Mais quem? Mais 2 ao quadrado, mais 2 vezes o 3 vezes o 2, né? Vezes o cosseno de θ. Cosseno de quanto que vale θ? 60 graus. Então R vai ser o quê? Que vai ser 9 mais 4, mais aí o que? 2 vezes 3, 6, vai ser mais 12, vezes o cosseno de 60, né? Cosseno de 60 graus é 0,5. Então temos aí que a resultante, certo? Opa, resultante, né, ao quadrado, esquecendo do quadrado aqui, né? Aqui é o quadrado. Certo? Vai ser o que agora, né? Agora ficou simples demais, né? Não tem aí, né, nenhuma dificuldade, né, em relação a isso. Então agora basicamente o que? 9 com 4 aí, certo? 9 mais 4, 13. Então 13, certo? Mais quem? 12 vezes 0,5 vai dar 6. Então aí vai ser o que aqui? O resultante, né? O módulo dessa resultante vai ser o que? Aqui é o quadrado, né? A gente aplica a raiz em dois lados da igualdade. Então temos aí que a resultante vai ser a raiz quadrada de 19, então só pode ser a letra D aí. Então perfeito, né? Vamos aí para o número 2. O número 2 a gente tem que um vetor A de módulo 5, então o vetor A, né, possui o que? Módulo, né? Módulo desse vetor A é 5, vamos colocar 5, módulo desse vetor A. Enquanto inclinado com um ângulo de 30 graus em relação ao eixo horizontal. Determine o que, né? Determine o modo das componentes horizontal e vertical. Então, observamos o que? Né? Que ele diz aqui que a gente tem um vetor A de módulo 5 enquanto inclinado com o ângulo de 30 graus em relação ao eixo horizontal. Calma aí. Então vamos aqui, a gente tem um plano, certo? Aqui um plano, um eixo horizontal, o eixo X, né? E o eixo Y. Aqui ele nos diz o quê? Que este módulo, nesse vetor A, quem que é o vetor A? O vetor resultante aqui, mas que forma com o eixo horizontal 30 graus. Então aqui eu tenho um vetor, certo, de 30 graus, que forma com o eixo horizontal. Então, aqui, né, nós temos aqui o nosso vetor. Certo? E esse vetor possui módulo 5. Perfeitamente. Então, esse vetor A, né, vamos lá, módulo do vetor A é igual a 5. E agora, como a gente calcula aí, determine o módulo componentes horizontal e vertical, né? Que seria o que vamos dizer, né? As coordenadas, né? AX, né? E vamos dizer aqui as coordenadas AY. Então nós sabemos o que? Como a gente encontra essas coordenadas, né? Lembrando lá o que é, né? Que este ângulo, né, forma aqui, que este ângulo, vamos chamar ele de ângulo θ, é igual a 60, não, opa, a 30 graus. Então esse ângulo é 30 graus. Como a gente descobre, a gente calcula essa componente AX. Então lembrando lá, que o cosseno, certo? Tem cosseno de quem? Exatamente isso. Podemos escrever o que? O AX como o que? Né? O modo do vetor A. Vamos colocar aqui o modo de A. Vezes quem? Exatamente isso. Né? Se a gente quer saber
a componente AX, né, vezes quem? O cosseno, certo, de 30 graus. Né, que aqui, ó, o ângulo está referente a essa parte de baixo aqui. Lembra lá, 90 graus a gente utiliza Pitágoras, certo? Então, quem que é o cosseno deste ângulo? Né, o cosseno é o que está, essa parte aqui é o cosseno. Né, quem que é o, né, o seno? O seno é essa parte AY aqui. Né? Observando também que o vetor está no ponto de origem. Então, aqui podemos dizer o quê? Né, que o cosseno de 30 graus, certo? Que o cosseno de 30 graus vai ser o que aí, né? Observando um pouco mais, né, que o cosseno vai ser o que? O nosso AX, né, sobre quem? O nosso A. E quem que é o nosso AY? AY vai ser calculado da seguinte forma, né? AY vai ser igual o quê? Né, ao módulo de A. Veja quem agora, o AY está em relação ao quê? Ao seno, é o cateto oposto, certo? Então, veja aí, seno de quem? Seno de 30 graus. Então, beleza, vamos lá calcular isso daqui. Então, a x, ele está pedindo para calcular a x, né? Determina o modo das componentes horizontal e vertical, AX e AY. Então, a x aqui, ó, é igual ao quê? Quem que é o módulo? Vai ser 5 vezes cosseno de 30, né? Cosseno de 30 graus, vai ser 0,866, né? Cosseno de 30 graus, 0,866. Então vamos aqui fazer diretamente, 5 vezes cosseno de 30. Então AX vai ser igual ao quê, né? A 4,33, certo? E o AY vai ser o quê? AY igual a 5 vezes seno de 30. Seno de 30 graus, né? Seno de 30 graus, né? Igual a 0,5, certo? Igual a meio. E a y vai ser igual ao quê? Né? Ou cosseno de 30, né? A gente pode chamar o que? Cosseno de 30 graus, né? Vai ser raiz, né? Vamos fazer aqui primeiro, 5 vezes seno de 30. Seno de 30 graus é 0,5. 5 vezes 0,5, então isso vai me dar aqui, né? Vai ser 2,5, certo? Ou se não, podemos dizer o quê? Que a y é igual, né, a 5 que multiplica 1 sobre 2, que é 5 sobre 2. Então a y a gente encontrou. Só que aqui, né, a gente tem aqui um decimal, que podemos escrever o quê? Né? O cosseno de 30, né, o cosseno de 30 graus, ele pode ser o quê? Né? Ele vai ser, né, o 5 vezes o quê? Cosseno de 30, a raiz de 3, né, sobre 2 aí. Então, o cosseno, né, de 30 graus a gente pode escrever como raiz de 3, né, sobre 2. Só comprovando, né, cosseno, né, de 30 graus aqui. Então, vai ser aí, certo? Vai ser raiz de 3. Só confirmando, raiz de 3 sobre 2. Então, perfeitamente. Então, a raiz de 3 sobre 2. Então, podemos dizer que AX, certo, vai ser igual a 5 vezes aí a raiz de 3 sobre 2. Então, temos aí que vai ser 5, né, vezes raiz de 3 sobre 2 aí. Então, temos aqui que vai ser a nossa letra B aqui, sem dificuldade nenhuma, né, muito simples aí. Vamos aí para o próximo exercício, né? Que aqui é onde tem aqui um cabo puxa uma caixa de força 30 newtons, perpendicular a essa força, o outro cabo exerce, né, sobre a caixa uma força igual, certo? Então, perpendicular. Determina a intensidade, né, resultante deste bloco. Então, nada mais que a gente pode ver o que a gente tem aqui, né? Aqui, né, nosso eixo, certo? É onde que nós temos aqui, vou chamar esse, ele vai ter módulo 30, né? Esse vetor,
né, é igual a 30 newtons. E este outro vetor, né, que eu vou chamar de vetor B, é igual a 40 newtons. E quem que é a resultante, né, desse vetor aqui? Certo? Ó, quem que é a resultante deste vetor aqui? Certo? Então, quem que vai ser a nossa resultante? Perfeito? Então, o que que a gente precisa analisar? Né? Vamos aqui chamar aqui de nossa resultante. Então, beleza, né? Determina a intensidade de força resultante do bloco. Então, aqui nós temos o vetor R. Para a gente calcular, né, o vetor R, vai ser o quê? Usando o que? Exatamente isso, usando Pitágoras aí. Então, o R vai ser igual que a soma do quadrado dos catetos, que vai ser o R ao quadrado, né? Vai ser aqui, ó, 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, né? Então, aqui, o resultante, né? A resultante aqui, a gente aplica a raiz dos dois lados, né? Aqui, né, matematicamente, se eu aplico a raiz quadrada em R ao quadrado, né? Igual aí ao aplicar raiz, né, nos demais, vai ficar dessa seguinte forma. Aqui, como o expoente é igual ao índice, o R ele sai fora da raiz e a gente, né, faz a expressão que vai estar, né, agora deste lado da igualdade. Né, que a gente vai ter aí que 30 ao quadrado, né, mais aí 40 ao quadrado, né, vai ser 2.500, certo? Opa, vamos lá. 30 ao quadrado, né, isso vai dar 900, mais quem? Quem que é 40 ao quadrado? Né? 40 ao quadrado é 1.600, certo? 1.600. Então aqui 1.600, né? Mais aí 900. Nós temos aí que vai ser a resultante, vai ser, né, 2.500 e a raiz quadrada desse valor, né? A resultante vai ser igual a 50, o que? Newton, certo? Que é o que em relação, né, determina a intensidade da força resultante aí. Então, bacana, espero que vocês tenham compreendido. Eu vou ficar aqui para não ficar muito extenso o vídeo, muito cansativo. Então, eu volto aí no próximo a gente fazer mais resoluções de exercício. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.